Senhor, por mais uma oportunidade que estamos aqui, ó Pai, reunidos para aprender mais da Tua palavra. Senhor, usa o Teu Filho como Teu instrumento e, Senhor, abrimos as nossas mentes, os nossos corações para receber aquilo, Pai, que o Senhor tem dado ao Seu Filho, o Rabino Laércio. Senhor amado, nós te agradecemos também pelo Shabat e por esta semana, ó Deus, que se passou, pois até aqui a Tua mão tem nos segurado, tem nos sustentado, tem nos provido e tem nos livrado. Louvamos no Teu nome, Pai, oramos agradecido no nome de Yeshua. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Aqueles que eu ainda não falei, sejam bem-vindos. Nós vamos começar, a partir de hoje, uma série de estudos sobre Paulo, lei e graça. Uma definição de graça é uma palavra um pouco complicada, porque as pessoas, elas confundem graça com ausência de qualquer compromisso de lei, ausência de qualquer comprometimento, e não é. Esta palavra graça, ela não tem uma definição muito adequada para o português, porque as pessoas confundem graça com a palavra de graça, que é diferente, ou grátis, que também é diferente. A nossa língua é uma língua muito rica, e por ser muito rica, ela traz e pode gerar muitas confusões. Então, a gente vai iniciar hoje uma série de estudos sobre as viagens missionárias de Paulo. Hoje nós vamos iniciar com a terceira viagem missionária. Talvez se pergunte, mas por que não começou com a primeira? Porque é justamente na terceira que ele vai ter muitos problemas. Ele vai ter que enfrentar muitas dificuldades, ele vai ter que enfrentar muitos desafios. Não podemos esquecer que ele não era muito bem aceito entre os messiânicos, por ter sido um perseguidor. Não era aceito entre os judeus fariseus, por ter deixado o judaísmo, da época, o farisaísmo, né? Então, ele era uma pessoa não grata. As pessoas não tinham muita simpatia com ele. E também existe um outro fator. As cartas paulinas, elas não estão em ordem cronológica. E por não estar em ordem cronológica, acaba gerando uma certa confusão, porque quando você lê os evangelhos numa ordem cronológica, você acaba encontrando uma série de fatos que, quando você lê alternadamente, você não percebe. Eusébio de Cesareia, ele estabeleceu que o ministério de Jesus foi de 3 anos e meio. E isso virou doutrina. E todo mundo acreditou. Mas quando você pega os evangelhos cronologicamente, para que ele tivesse tido um ministério de 3 anos e meio, ele teria que ter participado pelo menos de 3 Páscoas. Não aconteceu. Nós temos aí que primeiro. Outra coisa, quando nós avaliamos cronologicamente o ministério de Yeshua, nós vamos perceber que Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma certa linha de coerência com as festas bíblicas, dando mais ou menos uma linha cronológica. Já no caso de João, é nítido que eles enxertaram uma Páscoa com 6 meses, apenas, não 1 ano. Porque você começa, ele sai de uma Páscoa, menos de 6 meses tem outra. Está lá em João. Como é que a gente detecta isso? Quando a gente estuda cronologicamente. A mesma coisa são as cartas de Paulo. Quando nós começamos a seguir as viagens que ele fez, as cartas que ele mandou e os objetivos dessas cartas, nós vamos entender que houve realmente um problema de cronologia histórica. Nós vemos que as congregações
que deram mais problemas para ele, sem sombra de dúvida, foi Corinto, Tessalônica, né, e Colossenses. Essas foram problemáticas. Filipenses foi um pouco menor os problemas, mas, em especial, a congregação de Corinto, ela era muito problemática. Então, nós vamos perceber que a maioria dos textos truncados que os religiosos usam para encobrir os seus enganos teológicos é justamente essas cartas de Coríntios e Tessalonicenses. As maiores heresias que nós vemos está em Coríntios e Tessalonicenses. Em Tessalonicenses, eles fazem aquela manipulação do suposto arrebatamento da igreja antes dos acontecimentos finais, que também é um outro fato que nós temos que colocar cronologicamente, porque existe realmente um arrebatamento de um grupo especial de 144 mil, que não vai passar pelas provações finais. Isso é uma outra situação que não tem nada a ver com essa visão teológica do arrebatamento da igreja antes, né, e ir para algum lugar aí no espaço, aí no céu, como assim eles ensinam. Nós temos que começar, então, a esmiuçar a questão da lei e da graça. Por que foi levantado essa situação? Por um simples fato. A igreja, eu vou usar a expressão igreja, facilita mais para a interpretação e entendimento de alguns. A igreja, ela foi formada inicialmente por judeus. A base apostólica, os discípulos, a maioria deles eram judeus, oriundos das seitas judaicas. Vindos dessas seitas judaicas, nem todos dos fariseus, vieram dos zelotes, dos sicários, né, dos herodianos, dos petusianos, e eles vieram e fundaram a primeira igreja, o corpo da igreja. Com a chegada dos gentios, começa a controvérsia, começa o problema. Por quê? Para aqueles que já eram judeus de nascimento, já praticavam Torá, já tinham praticado no nascimento a Brit Milá, a circuncisão. Então, eles apenas agregaram o Messias. Mas para o gentio que estava chegando, para esse gentio já era mais complicado. Por que era mais complicado? Porque para esse gentio, ele tinha que recomeçar do zero. Ele não entendia nada de alimentação. Ele não entendia nada de pureza. Ele não entendia nada de Torá. Ele não entendia nada de profecia. Ele não entendia nada de alimentação. Então, era muito complicado. E aí surge, no meio desses conversos, um grupo que foi denominado judaizantes. Esses judaizantes, eles eram oriundos dos fariseus. E como oriundos dos fariseus, eles trouxeram toda aquela bagagem da suposta lei oral criada pelos fariseus, que era um fardo. E o próprio Senhor Jesus dizia para eles: vocês colocam um fardo que nem vocês carregam. Vocês não fazem isso, vocês não praticam isso. Isso é muito comum nos nossos dias. As pessoas, os líderes religiosos, exigirem das pessoas um cumprimento de princípios, mas ele mesmo não pratica aquilo. E aquilo era comum entre os fariseus. E esses fariseus conversos, eles vão ser chamados de judaizantes. Por quê? Porque eles queriam que aquelas pessoas que se achegassem cumprissem as visões teológicas do farisaísmo e não da Torá. Eles queriam que eles praticassem a circuncisão. A circuncisão, quando é feita no bebê, no 8º dia, não causa infecção, não causa sangramento. Mas quando é feita no adulto,
É um processo, é uma cirurgia, é um processo complicado. Hoje, imagina você naquela época, que não havia anestesia, não havia uma medicina avançada. Então, era uma cirurgia meio no grito, era uma coisa complicada. Não há de ver que era uma situação. Eu, quando fiz o meu Brit Milá, fiz num hospital, com um médico especialista, um urologista, tudo, e mesmo assim eu tive problemas, porque eu não obedecia às ordens dele, e eu tive alguns problemas. Aí eu tive que tomar medicação para desinflamar, para não infeccionar. Então, nós vemos que era um processo complicado. E agora, aquele pessoal, né, esses judaizantes, começam a impor coisas e começam a infiltrar nas congregações, nas igrejas, em Corinto, em Tessalônica, em Colossos, em vários lugares, e começam a trazer as suas doutrinas. Por outro lado, pagãos, vendo que a congregação judaica, messiânica, estava crescendo, eles começam a migrar. Nós temos o caso do Simão o Mago, lá de Atos dos Apóstolos, que ele começou a ver os milagres e ele operava, através de hipnose, enganos para as pessoas, e era o meio de vida. E ele vai tentar comprar aquele dom dos apóstolos. Então você vê que a igreja ela começa a ser minada de todos os lados, tanto do lado judaico como do lado gentílico. E esses dois começam a trazer coisas que não eram estabelecidas e não deveriam estar no meio do povo da restauração, porque Yeshua foi o primeiro restaurador. Não deveria. Então, nós percebemos que isso faz com que as pessoas começassem a interpretar mal. Quando os apóstolos se reuniram em Atos 15, nós já lemos esse texto várias vezes, ali, Tiago presidiu aquela convenção, aquele encontro, aquele concílio, que foi chamado Concílio de Jerusalém. E esse concílio, eles conversaram entre si e chegaram à conclusão que aos gentílicos ou gentios que já chegassem, inicialmente eles não deveriam impor a essas pessoas mandamentos que para eles era praticamente impossível. Eles deveriam, né, se abster-se de prostituição, que era muito comum, principalmente a prostituição cultural. Essa é a pior. Por que a prostituição cultural era pior? Porque as pessoas faziam e achavam que estavam fazendo um ato religioso. Então, deveria se, né, abster-se disso, de carne com sangue, carne sufocada e idolatria. Esses eram os problemas básicos daquelas congregações. E aí ele diz assim: e aos sábados vão aprender a Torá, as instruções do Eterno, nas congregações, nas sinagogas. É o processo que nós, né, da Sheolan, tem trabalhado com os irmãos. As pessoas chegam e elas começam a aprender e, aos poucos, elas vão começando a encaixar a vida delas nessa nova realidade. Não é como você virar uma chave. Hoje você é gentil, amanhã você é um messiânico. Não é assim. Existe um processo longo, um processo difícil de realizar. Então, nós temos que ter o bom senso, o equilíbrio, para que as coisas sejam bem determinadas. E foi aí que começou o problema da graça. Eles achavam que a graça era um cheque em branco para que você fizesse o que quisesse. E não era isso. A graça, a finalidade da graça era o seguinte: você não faz parte da linhagem de Abraão. Você não faz parte da casa de Israel.
Todavia, você, a partir do momento que você aceitar Yeshua como seu Redentor e entrar no pacto da aliança, que está em Isaías 56, você faz parte integral do povo. Só que as pessoas ignoram isso, o Isaías 56. E ali é claro, tem que abraçar a minha aliança e os meus shabatotes, ou seja, guardar o sábado e as festas. Nem todos conseguem. Por isso que o concílio determinou que as pessoas fossem se achegando. E é como nós aconselhamos as pessoas. Vocês devem procurar evitar. Se organize profissionalmente. Muitas vezes a pessoa tem que mudar a sua profissão, o seu trabalho, para organizar a sua vida espiritual. É um processo. Não podemos esquecer que nós estamos no exílio e na galute. Em Gálatas, no capítulo 5, que nós vamos entrar para fazer algum comentário, Paulo ali diz o seguinte: aquele que faz a circuncisão, ele torna-se obrigado a cumprir todos os mandamentos. Aí a pergunta, peraí, então, mas como assim? Se eu não fizer a circuncisão, eu não sou obrigado. Não, você, não é que você não é obrigado. Você não entrou no pacto da aliança. Quando você toma uma decisão como fazer a circuncisão, você tem que tomar uma decisão bem consciente, bem determinada. Por quê? Porque se você praticar a circuncisão, você é obrigado a cumprir todas as prescrições da Torá. Quando você não entra nesse pacto da circuncisão, você é adotado e você vai se preparar para cumprir esse processo de conversão. Continuando. Nós vemos que Romanos e Gálatas, a aparente contradição que ali é citado, não existe. Existe uma má interpretação da leitura. Quando foi escrita a carta aos Romanos, Paulo está mandando para uma congregação problemática, uma congregação de maioria gentílica, uma congregação que estava na maior cidade da época, que era Roma, uma cidade ímpia, uma cidade pecaminosa, talvez uma cidade muito semelhante a São Paulo, a Rio de Janeiro, as grandes capitais. Eram problemáticos. E ele manda ali as suas cartas e as suas admoestações, mas o que nos chama a atenção em toda a carta dos Romanos é que é feito um questionamento a ele. Se a lei de Deus havia sido abolida. Na cidade da Galácia, ele diz, se você praticar a Brit Milá, circuncisão, você é obrigado a cumprir todos os mandamentos. Já em Romanos, as pessoas começam a ter dúvidas com relação a isso. Se eu não fizer, então eu não sou obrigado, é isso? Não, não é isso. Porque em Romanos capítulo 3, versículo 31, ele diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma. Antes estabelecemos a lei. Porque as pessoas começaram a acreditar que se tivesse apenas fé, olha, eu tenho fé em Jesus, estou salvo. E anulei, então não preciso guardar a lei. E aí que era o equívoco. E isso chegou até hoje. Ah, você precisa aceitar Jesus. Ah, ele aceitou Jesus. O que é aceitar Jesus? A pergunta é essa. Porque os demônios creem e se estremecem, mas não praticam os mandamentos. Então, ter fé não significa absolutamente nada se não houver uma determinação de cumprir os mandamentos de Deus. Muito bem. Nós vemos também que a grande confusão que foi feito nessas duas cidades foi justamente a influência específica pagã. Quando eles estavam em Jerusalém, que foi feito o concílio,
Ali era um grupo de judeus que queriam judaizar quem estava chegando. Agora nós estamos entre os pagãos, na Galute, no exílio, provavelmente no ano 55, 20 e tantos anos depois da morte e ressurreição de Jesus. E aí o que acontece? Nós vamos ver que as interferências daqueles que estavam chegando começaram a influenciar as pessoas. Hoje nós temos esse instrumento que facilita o nosso relacionamento, pelo menos 3, 4 vezes por semana, à distância. Nós temos aqui o irmão Kleber, que está lá no topo do Brasil. Né? Nós temos o irmão Bruno, que está aqui a sudeste. Temos a irmã Vera, o Wellington, que estão lá no sul. Então, hoje a gente consegue manter uma unidade, mas naquela época não. Paulo passava numa igreja, uma congregação, estabelecia aquela congregação e depois ia embora para outro lugar. E as pessoas ficavam ali quando eram infiltrados pessoas mal intencionadas que começavam a criar, tumultuar aquilo ali. Foi necessário, então, que fosse mandado cartas para corrigir. Nós vemos um caso interessantíssimo de Corinto, que ele diz o seguinte: olha só, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada serviria. Qualquer professor de português que me corrija, se for o caso, que não sou um péssimo pessoa em português, é matéria que eu sempre fui ruim, né? Ele não está dizendo que ele falava nenhuma linguagem angelical. Ele diz, ainda que eu falasse. Aí nós vamos para a Bíblia. E nós vamos ver que todas as manifestações angelicais, os anjos falaram na língua daquela pessoa, ou hebraico ou aramaico. Então, os anjos falam a língua que você fala. E não uma língua diferente. E nós vemos hoje pessoas que beiram a loucura, criando palavras sem sentido, salabacanta, né? Italabassaia, ipalapatrás, né? Expressões até, não estou aqui zombando das pessoas, não, pelo contrário, eu tenho até dó, né? Porque as pessoas elas ficam tão influenciadas que acabam com pronúncias que tecnicamente chamam-se algarávia. Algarávia é expressões sem sentido. Expressões que a pessoa fala não está nem entendendo o que está falando. Né? Eu digo isso porque hoje eu estou convivendo com a minha mãe com Alzheimer, então ela tem hora que ela fala umas coisas que não tem nada a ver. Ela mistura as coisas. Então, as pessoas confundiram isto. E ele vai explicar que aqui tudo aquilo não faz o mesmo sentido. E o que mais chama a atenção não é nem isso. Ele manda uma carta ali para Corinto dizendo o seguinte, olha, se na tua igreja tiver pessoas de idiomas diferentes, com dom de línguas, foi traduzido assim, mas não é verdade, porque a cidade de Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade onde vinha várias pessoas, vinham várias pessoas de vários lugares e falavam vários idiomas, inclusive, se você pegar em Atos, capítulo daquela época, eu não tenho decor aqui, eu deveria ter anotado, mas acabou passando em branco, mas vamos tentar trazer para os nossos dias. Vamos imaginar que nós estamos em Corinto e aqui na nossa congregação virtual nós temos inglês, francês, chinês, coreano, português, alemão, russo, espanhol, enfim, uma infinidade de pessoas que vão participar da nossa reunião. E aí qual foi? Era uma confusão danada ali, porque todo mundo queria contar os milagres que tinham recebido, as graças que tinham recebido, e era aquela confusão, porque
Imagina um russo aqui conversando com a gente não ia entender muita coisa, né? Então, Paulo diz, olha, gente, se tiver pessoas de fora, que fale no máximo 3. Ou seja, que apenas 3 testemunhos. Senão vai varar a noite de tanto testemunho. Mas que tenha alguém para interpretar, para dizer o que ele está falando. É isso que acontece. Nós temos que ter cuidado quando nós vemos pessoas acreditando que aquelas algarávias, sem sentido, são dons espirituais. Não é. Nós temos que entender o porquê. A grande confusão das pessoas era esta. Elas, quando os tradutores fizeram as traduções, o que eles fizeram? Eles fizeram segundo o que eles imaginavam e não como era a realidade. Outro detalhe. Na carta, deixa eu achar aqui, que Paulo manda aos Filipenses, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele vai dizer uma coisa realmente complicada. Por quê? Ele vai dizer que aquela lei a qual eles estão defendendo era um estrume, era um lixo, não fazia o menor sentido. E aí o que acontece? Todo mundo diz, tá, por isso que eu não guardo a lei. Se Paulo fala que aquela lei é um lixo, por que eu vou guardar essa lei? Porque ele não está falando da Torá. Se lá em Romanos 3,31, ele diz que a lei não foi anulada pela fé. Depois ele vai dizer que a lei é santa, boa e perfeita. E aí depois ele vai falar que a lei é um lixo? Não, não é bem assim. Por quê? Está aqui. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Olha o que ele diz. Eu estou tentando ser bem conciso, porque é um tema bem complicado, que dividiu tantas igrejas, tantas pessoas estão colocando em risco a sua salvação por interpretar errado a palavra. Olha o que diz aqui. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e a considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Ele pegou pesado aqui. As pessoas estão vendo? Paulo diz que a lei é um esterco. Mas notem, quando você vê o que ele está dizendo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas. Que coisas? Aí que vem a explicação. Paulo era um fariseu, ele era um aluno de Gamaliel. Para estudar com Gamaliel, ele tinha que conhecer a Torá de cor e tinha que ter pelo menos 12 anos. Ou seja, desde 12 anos, Paulo conhecia a Torá de cor, em primeiro lugar. Em segundo, foi agregado a eles todas as crendices, todas aquelas crenças dos fariseus, a qual Yeshua criticou. Nós vemos em Mateus, no capítulo 15, no versículo 2, diz assim, capítulo 15, versículo 3. Jesus respondeu, porque também vós transgredis os mandamentos de Deus por causa das suas tradições. Está um embate.
Os fariseus criticam, no verso 2 eles dizem o seguinte: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciões? Eles especificam. Por que vocês não obedecem às tradições dos anciões? Aí Yeshua responde: porque vocês transgridem a Torá por causa dessas tradições. Jesus era contrário a essas tradições. Ele, em Mateus 23:33, ele vai dizer o seguinte: a vocês, serpentes, cobras, está reservado o lago de fogo, o inferno, porque vocês trocaram a lei de Deus por causa dessas tradições. E é justamente isso que Paulo fala aqui, que ele deu graças a Deus de perder tudo aquilo que para ele aquilo era um esterco, era um lixo, não tinha valor nenhum. É isso que ele está dizendo. Que esta lei oral, que também tem um nome específico, chama-se obras da lei. O que era obras da lei? Para tudo tinha que ter um ritual. Você tinha que lavar as mãos. Para lavar as mãos, você tinha que fazer uma brahá, uma bênção. Para você deitar, você tinha que fazer uma bênção. Para levantar, você tinha que fazer uma bênção. Para ter uma intimidade, você tinha que fazer uma bênção. Para comer, para beber, em tudo era uma coisa que era um livro chamado Obras da Lei. Entre os manuscritos do Mar Morto, foi achado esse livro, Obras da Lei. E é justamente esta lei que Paulo condena, e não a lei de Deus. E, infelizmente, as pessoas correm o risco de perder a salvação porque elas se baseiam numa interpretação errada de tradutores que traduziram errado. A maior dificuldade para dar um estudo, preparar um estudo, não é o preparar, é achar uma tradução que está adequada ao tema. Por quê? Porque cada uma dá uma distorção total naquilo que está realmente escrito. Então, nós temos que ter muito cuidado, né, para que não caiamos nesses engodos, nesses enganos. Por exemplo, Colossenses capítulo 2, versículo 16. Presta bem atenção. Portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento, ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos shabatotes, que são os sábados festivos. Olha que coisa interessante. A Igreja Adventista, ela usa esse versículo para dizer que ela não precisa guardar a lua nova nem as festas bíblicas. Poxa vida, basta a pessoa ler o que está escrito, que está dizendo, olha, ninguém julgue você porque você guarda essas coisas. Não está dizendo, você não precisa guardar isso. Ao contrário, ninguém julgue você porque você guarda isso. Perceberam que há uma divergência, uma diferença muito grande nesse aspecto? Então, nós precisamos, na grande verdade, aprender a ler, interpretar um texto. Talvez as pessoas dizem, não, mas eu sei interpretar. Mas cuidado com o contexto dos estudos, irmãos. Por quê? Porque Paulo, ele foi o maior apóstolo de Yeshua para nós que estamos na Galute, para nós, gentios. Hoje existe uma grande gama de pessoas ensinando heresias, mentiras, fazendo com que as pessoas façam conversões fraudulentas ao judaísmo, como se existisse conversão ao judaísmo. Não existe. Como assim não existe? Em primeiro lugar, a ortodoxia não reconhece nenhuma conversão feita fora dos Estados Unidos e de Israel, em partir desse princípio. Aí o pessoal chega para você e diz, olha, você é judeu. Eu tenho até um vídeo, acho que é assim, eu sou judeu, e o que eu faço agora? E eles usam um método nada ortodoxo. Eles usam o seu sobrenome.
Qual que é o seu sobrenome? Ah, fulano e tal. Ah, então, você é judeu. Porque esse sobrenome está na lista daqueles que eram judeus e foram perseguidos pela Inquisição. Muito bem. Só que se depois, quando você para e vai fazer uma pesquisa profunda dos sobrenomes, você vai ver que a maioria absoluta dos sobrenomes já existiam antes da conversão forçada pelos reis de Espanha e Portugal. Já existia. Por exemplo, um que veio à memória, Nogueira, Silva. Já existe esse sobrenome desde o século II. Outros sobrenomes já existiam porque eram profissões. Ferreira era aquele indivíduo que trabalhava com ferro, né? Ficava lá fazendo ferro. Oliveira era aquele indivíduo que plantava azeitona. Pereira, aquele indivíduo que plantava pera. Preste atenção, você acha que o judeu que está fugindo da Inquisição seria tão burro para colocar nomes tão fáceis de identificar? Claro que não. Tá? Por isso que eu não estou aqui tirando o gostinho de alguns. Ah, meu nome é nome judaico. Não é isso, não é isso, não. Mas lembre-se que Isaías 56 diz o seguinte, que a você que se achegar ao Senhor, guardar os seus shabatotes, os seus sábados, né? O sábado, sétimo dia, as festas, entrar nesta aliança, Deus vai dar um nome melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno. É isso que as pessoas precisam entender. Nós temos que sair dessa visão judaizante, sabe? De querermos ser a qualquer custo. Não há necessidade. O próprio profeta Isaías e Jeremias diz que o próprio Deus vai buscar os seus um a um. E como ele está fazendo? Ele está buscando essas pessoas. Muitas pessoas têm vindo nos visitar. E essas pessoas que nos visitam, a maioria não voltam. Por quê? Porque elas não querem fazer uma techuvá, uma restauração. Elas querem se judaizar. E se ela querer se judaizar, não vai ser na Sheolã que ela vai fazer isso. Porque a nossa visão não é judaizar. A nossa visão é ensinar os princípios fundamentais estabelecidos por Yeshua, pelos apóstolos, baseado nos profetas e Moisés. Nós usamos símbolos judaicos? Usamos, claro. Mas não porque queremos ser mais ortodoxos do que os ortodoxos. Não é isso. Aqueles que há uma orientação bíblica, por exemplo, o talit é uma determinação. Inclusive, zid é uma determinação. O kippá é uma questão de opção, é costume. Eu estou tão acostumado que às vezes eu esqueço de levar, e quando eu chego na congregação, eu me sinto estranho se eu não tiver o kippá. Muitas vezes eu esqueço. Então, o processo de dejudaização tem que começar. Nós temos que entender que nós somos israelitas, da casa de Israel. E Yeshua diz, eu vim apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se eu me judaizar, ele não veio para mim. Agora, se eu estiver entre as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele veio para mim. Se eu estiver entre os gentios, ele veio para mim. Porque há profecia. Não existe a casa do gentio. Existe a porta que abre para o gentio, que é o quê? Guardar os shabats, guardar as festas bíblicas, entrar na aliança. É isso que nós temos que colocar em mente. Não adianta você querer se fantasiar, sabe? Mas não praticar a justiça. Não adianta você ficar recitando rezas e rezas, de manhã, tarde e noite, se você não fizer a obra de Deus, como ela deve ser feita. Entenda uma coisa. Você já percebeu que na época da perseguição que houve, na época de Nero e outros imperadores,
Lá no Coliseu não tinha nenhum judeu? Não tinha. Porque naquela época, os judeus estavam em acordo com Roma. Apenas aqueles que eram seguidores de Yeshua que foram levados para o Coliseu para morrerem. E isso vai acontecer de novo. Porque esses sistemas religiosos, eles se levantarão e irão contra quem? Contra aqueles que estão fora do sistema, fora da matriz. Nós estamos fora dessa matriz. Essa matriz judaica, nós estamos fora. Essa matriz cristã, nós estamos fora. Por quê? Porque nenhuma delas se adequa aos estudos que nós aprendemos. Então, nesse início que nós estamos falando das cartas de Paulo, nós vamos ver que Paulo, nada do que as pessoas tentam induzir, ele falou. Quando ele falou que era um esterco, ele está falando sobre as leis farisaicas. Quando ele diz para ninguém julgar, não é para que não é para guardar, é porque você guarda, então as pessoas não têm o direito de falar contra você. Quando ele falou que ele não veio anular a lei, ele veio confirmar o que Yeshua havia falado. A história nos relata que ele ficou um período muito grande na Arábia estudando. Estudando o quê? A Torá não era. Ele com 12 anos já sabia, decor. Ele foi estudar os profetas. Ele foi estudar o ministério de Yeshua. É isso que ele foi estudar. E Pedro vai dizer na sua carta, primeira epístola de Pedro, que as pessoas iriam usar de uma maneira maliciosa os ensinos de Paulo. Porque Paulo escrevia de uma forma difícil. Ele era muito inteligente, muito culto. Então ele não conseguia colocar em palavras simples do povo o que ele estava pensando. É isso que acontece hoje. Muitas vezes nós não conseguimos colocar as nossas palavras para que as pessoas entendam. Isso falando no arroz e feijão. Agora imagina se eu ficar usando termos em hebraico para os nossos irmãos. Aí é pior ainda, sabe? Então, o bom português, a boa linguagem cristã, ela alcança muito mais propósitos e objetivos do que eu ficar inventando, criando, elaborando palavras para dizer que eu conheço muito bem, obrigado. A primeira coisa que as pessoas sempre me perguntam: ah, eu quero aprender hebraico. E eu respondo: qual? Se esse hebraico que eu estou ensinando, você vai perder seu tempo, porque não tem nada a ver com o da Bíblia. O da Bíblia é paleo-hebraico, e pelo que eu saiba, não tem ninguém ensinando paleo-hebraico. Então, você vê que o que nós estamos precisando é um pouco de dosagem de fé, de esperança, um pouco de espiritualidade, e buscar no Espírito Santo do Deus vivo sabedoria. Eu, nos comentários que eu fiz por esses dias aí, eu falei sobre que nós temos, né, que pedir a Deus que nos ilumine, nos direcione. Hoje, nem orar nós estamos orando. Ah, mas eu só oro se eu for no monte. Não tem problema, então vai no monte. Está aí um texto que foi interpretado errado. Elevo os meus olhos para o monte. De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não vem do monte, nem da montanha. Por quê? Porque naquela época, as montanhas eram onde as pessoas faziam o seu sacrifício aos seus deuses. O Monte Sinai é onde Deus apareceu. Então as pessoas têm essa ideia que o monte é especial, e não é. Não quer dizer que não seja interessante, não seja bacana. É bacana, mas aonde você estiver. Eu conheço um sujeito que estava morto e foi ressuscitado e jogado na praia. E não estava na montanha, estava na barriga do peixe, que era Jonas. Então, aonde você estiver, eu conheço outro
que estava dentro de uma cova cheia de leões famintos e foi preservado. Então percebam que se você fizer uma vida de oração, de busca, de interpretação, para entender. Eu até falei esses dias que jejum é para discernimento espiritual. Quando Daniel viu as suas profecias que ele recebera, ele não entendeu nada, e ele começou a jejuar e orar até que o anjo Gabriel veio explicar. Então, jejum não é para resolver os seus problemas pessoais. O jejum é para te dar sabedoria e interpretação da vontade de Deus para a sua vida. Se você tem dúvida com relação ao que você crê, comece a pedir a Deus esclarecimento. Faça um jejum de elevação espiritual. Busque a presença do Senhor. Coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu e entendeu. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai mudar a história de cada um de vocês. Então, essa é a primeira parte que nós vamos entrar nas cartas paulinas. Na próxima semana, vou pegar outros textos e esmiuçar. Hoje nós falamos sobre ninguém vos julgue por causa de comida, bebida ou lua nova, que não é para, ao contrário, não é? Nós falamos que a lei que ele condenava não era a Torá, mas era obras da lei que os fariseus criaram. Nós falamos também que ele foi claro que não anulou a lei pela fé, pelo contrário, estabelece, né, a lei. Tudo isso para que nós possamos juntos, a partir desses estudos, ter uma visão igualitária, linear, do que é Paulo, do que é a graça. A graça de Deus você recebeu hoje, de poder estarmos juntos e estudarmos a sua palavra. Isso é a ação do Espírito Santo. Porque você poderia estar fazendo outras coisas também. Não, mas o Espírito Santo tocou no teu coração para que você estivesse conosco. Então, que Deus tenha, né, misericórdia de todos nós, abra as nossas mentes. Nós temos uma grande obra para fazer nesse país. Nós temos uma grande obra para levar, mas uma obra sincera, uma obra fundamentada numa Torá escritural e linear, num evangelho cronológico, tem uma lógica, tem uma sequência. Nós precisamos mudar as nossas maneiras de ser, né? Muitas vezes, faz algum tempo que eu não uso essa expressão, o checklist. O que está faltando para você ser uma pessoa integral? Muitos de vocês aqui não comem carnes impuras, porque você sabe que Deus não permite. Muitos de vocês não trabalham sábado, porque você sabe que Deus não permite. Mas existem outros princípios que também fazem parte e você não cumpre. Não vou nem dizer aqui, talvez deixe para que você mesmo saiba. Qual o princípio que você não está cumprindo? Existe uma gama de princípios de mandamentos. Então, ali você vai ter que pegar aqueles mandamentos, né? E colocá-los numa sequência e listar, dar um checklist. Bem, esse eu estou cumprindo, esse eu não estou cumprindo, esse eu estou cumprindo, esse eu não estou cumprindo. Por que eu não cumpro isso? Aí você tem que ter uma boa explicação. Percebam? Você não vai chegar a lugar nenhum se você não entrar em harmonia com as Escrituras Sagradas. Não adianta você guardar um, porque você vai tornar-se transgressor de outro e vai ser punido por todos. Tiago, no capítulo 2, versículo 10, diz: aquele que guarda todos os mandamentos, mas tropeça num só, é culpado de todos. Naquele dia, quando você se apresentar diante do Senhor de todo o céu e terra, ele vai olhar para você e vai pegar a sua ficha e vai ver que o seu checklist deu um problema. E ele vai dizer: olha, aqui está dizendo que você é adúltero. Não, eu nunca fui.
Aqui está dizendo que você era um transgressor do Shabat. Eu nunca fui. Aqui está dizendo que você é ladrão. Não, nunca roubei. Aqui está dizendo que você é assassino, que você desonrou seus pais, que você é um idólatra. E aí você vai perceber que todas essas condenações é porque você transgrediu um princípio. É sério isso, né, irmãos? Eu passo para o meu irmão Roche Bruno, são 21h58, para que ele faça as considerações. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, estamos à disposição. E faça a oração final. Passo para o meu irmão. Amém. Parabéns, Rabino, por mais esse... Só um instantinho. Abaixa aí, Priscila. Parabéns, Rabino, pela excelente ministração, né? Foi para nós aqui muito proveitosa. Aprendi bastante, né? Relembrei também bastante coisa. Estou muito feliz. Mas eu abro aqui também a oportunidade para algum irmão que gostaria de tirar alguma dúvida ou acrescentar algo. Então eu passo a palavra aqui ao meu irmão Kleber. Irmão Kleber, por favor, gostaria de acrescentar algo, meu irmão? Shalom, Shalom, irmãos. Não quero acrescentar nada, quero agradecer, muito boa palavra do nosso rabino, e bastante construtiva, né, vamos dizer assim, né, para a gente elevar nossos conhecimentos. Quero agradecer aos irmãos. Amém, irmão Kleber. Deus te abençoe. Passo a palavra também aqui a nossa irmã. Deixa eu ver aqui, tem uma irmã aqui que eu gostaria de dar a palavra. Irmã Grazi, ainda está por aqui? Ô Grazi, gostaria de tirar alguma dúvida, acrescentar algo? Não está com a palavra. Shalom, shalom a todos. Não tenho dúvida nenhuma. Estou só aprendendo e agradeço o ensinamento. Amém. Amém. Irmã Maria José, irmã de oração, irmã Maria José estava orando ontem aqui, eu estava recebendo bastante. Irmã Maria José, gostaria de acrescentar algo? Amém, irmão. Shalom, Shabbat Shalom. Não, irmão, foi muito gratificante, né? A gente já está aprendendo cada dia mais. O que a gente precisa é isso mesmo, nos alicerçar na palavra. Não tenho nada a acrescentar, não. E aqui estamos nós para poder cada dia mais nos achegarmos naquilo que Deus quer de nós. Tá bom? Amém. Amém, irmã Maria José. Muito obrigado. Irmãos, eu separei aqui um textinho. Alguém mais gostaria de acrescentar? Irmã Rosângela, gostaria de acrescentar algo, minha irmã? Não, shalom, shabbat shalom a todos. Não, muito obrigada. Tá tudo certo. Vamos aguardar os próximos capítulos. Tá certo, muito bem. Meus irmãos, então, para a gente não avançar muito no horário, eu separei aqui um texto que eu estava meditando esses dias. Está lá no livro de Provérbios, no capítulo 2, que diz assim: Meu filho, se você aceitar as minhas declarações e guardar no coração os meus mandamentos, olha aí, ouvindo atentamente a sabedoria, deixa eu ver se ele termina aqui, e inclinando o seu coração ao discernimento. Eu louvo a Deus, meus irmãos, por essa oportunidade que estamos tendo, né, porque a nossa congregação, a congregação Shemolam, ela tem o objetivo, irmãos, de levar uma techuvá genuína, escritural. Somente a Bíblia. Os nossos sábios, né, eles são os profetas, os nossos sábios são os patriarcas. A Bíblia, ela é o nosso único instrumento, né, que vamos utilizar nesta techuvá. Então, eu vejo aqui que nós estamos no caminho certo, porque Salomão, ao escrever esse provérbio no capítulo 2, ele diz que nós devemos nos inclinar, nos atentar e buscar as instruções de Deus e não as tradições, né? Como o Rabino bem explicou, as tradições, o próprio Yeshua, ele recriminava, né? Quando se dava, não é que ele era contra a tradição, quando o povo colocava a tradição no lugar
do ensinamento, no lugar das instruções de Deus. Isso Yeshua, ele era veementemente contra. Então, nós estamos no caminho certo, né? Então, não vamos desanimar. Eu, esses dias, fiquei um pouco triste, vou dar aqui um pequeno testemunho, fiquei um pouco triste, porque uma senhora, né, me mandou uma solicitação aqui no Facebook. E eu percebi que ela era aqui do Rio de Janeiro, né, uma cidade próxima a nós aqui, e eu me coloquei à disposição, né, coloquei ali o meu contato, falei que era um roxinho aqui, em São João, que temos uma pequena congregação, e coloquei à disposição para qualquer ajuda. E aí, essa senhora entrou em contato, né, através do esposo, pediu para o esposo entrar em contato comigo, e eles queriam saber como era a nossa techuvá, né, como nós estávamos caminhando na techuvá, quanto tempo eu estava na techuvá, e fizeram um monte de perguntas. E aí eu comecei a explicar, né, como era a nossa caminhada aqui, a nossa linha de estudo, tudo mais. E quando eu comecei a dizer, irmãos, que Yeshua é o caminho, como está escrito na palavra, citei, né, o nosso texto jargão aqui, está lá em Apocalipse 14:12. Irmãos, a irmã e o irmão lá, de imediato, já interromperam a minha mensagem, dizendo que estavam felizes de onde eles estavam, porque eles não acreditam em Yeshua, e eles preferiam, né, continuar lá na congregação, onde eles estavam, porque é uma congregação que abraça, né, as tradições judaicas, abraçam as tradições judaicas. Então aquilo me entristeceu um pouco, né? Mas é dessa forma, nós vamos encontrar muitos assim. Muitos que, por quê? Porque a tradição judaica, ela é atrativa, tá, irmão? Eles têm uma fala atrativa. Eu posso dizer de causa própria, porque me atraiu também, foi uma porta que me atraiu. E aí lá dentro o Senhor abriu os meus olhos e hoje, louvado seja Deus, estamos aqui caminhando numa techuvá sem tradições, uma techuvá escritural, né? Que o Senhor possa abrir os olhos de todos aqueles que têm o coração sincero como nós, né? Que querem agradar ao Senhor, que querem servir ao Senhor. Então, meus irmãos, hoje o Senhor falou de forma poderosa no nosso meio, e eu tenho certeza, né, que assim como eu, os irmãos aprenderam muito, né? Vamos, como a irmã Rosana já falou, vamos esperar os próximos capítulos. Já estou com gostinho de quero mais. Meu amigo Rabino, devolvo a palavra, meu irmão. Eu agradeço a todos os irmãos. Continue orando, irmãos, que nós estamos passando momentos difíceis, né? Muitas lutas, todos nós, sem exceção, mas sabemos que tudo isso tem um propósito, para que possamos crescer na fé, né? Possamos dar continuidade. Vamos continuar orando uns pelos outros. Por favor, não deixem, não negligenciem. A oração tem muito poder, a gente conta com os irmãos nesse sentido. Se você estiver, vamos orar, né, para que o Deus bendito continue conosco nesse dia de Shabat, que possamos realizar os anseios do nosso coração em servir ao Deus bendito. Senhor, nosso Deus, queremos estar na Tua presença nessa hora, através do Teu Filho amado Yeshua, nosso Messias, para pedir, Senhor, que Tu entres com providência, Pai. Cada um dos Teus filhos aqui tem passado momentos de provação, de dificuldade, de lutas. Nós sabemos, meu Deus, que somente a Tua misericórdia pode nos alcançar, Pai. Por isso, Senhor, visita cada um dos Teus filhos agora. Que ele não tenha timidez, não tenha vergonha de pedir, se precisar de ajuda. Nós sabemos, Senhor, as dificuldades do nosso povo. Mas nós estamos aqui, Senhor, para tentar nos ajudar uns aos outros. Por isso, Senhor, visita agora. E que possamos ter sabedoria para ajudar. Abençoar um ao outro. A tua palavra diz que na igreja de Atos não havia pobre entre eles. Por quê? Porque eles se ajudavam.
E hoje, Senhor, nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos fortalecer os nossos irmãos. Precisamos orar pela vida de cada um deles. A maioria dos nossos irmãos aqui tem passado pela prisão da depressão, Senhor. E como é doloroso, como é difícil, Senhor. Nós temos que avançar na fé, na esperança, e com a depressão nos prendendo, Senhor. Por isso eu peço, meu Deus, traz a libertação. Que ao terminarmos essa oração, possamos sentir uma paz em nosso coração e uma coragem, Senhor, de buscar ajuda dos altos céus. Visita cada irmão onde estiver agora. Que o teu Santo Espírito esteja sobre a vida de cada um deles. É o que nós pedimos em nome de Yeshua. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Um bom restante de sábado. Em nome de Yeshua. Shalom, shalom. Amém. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom a todos.